Nos vídeos anteriores da temporada do Apóstolo Paulo aqui no canal, falamos sobre sua conversão, como era sua vida, as provações que enfrentou, os milagres que operou, seus ensinamentos morais e seus 3 julgamentos. Caso não assistiram, os vídeos estarão no card acima ou aqui embaixo na descrição. Mas enfim, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, tinha uma forma de pregar única e poderosa. Dito isso, muitos se perguntam qual era a verdadeira visão teológica do apóstolo Paulo. Pois bem, é o que veremos nesse vídeo. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a visão teológica do apóstolo Paulo. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Monoteísmo. Paulo, como os outros judeus, era um monoteísta que acreditava que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, mas ele também acreditava que o universo tinha vários níveis e estava cheio de seres espirituais. O universo de Paulo incluía regiões abaixo da terra, conforme Filipenses 2, verso 10, o terceiro céu ou paraíso, conforme você vê em 2 Coríntios 12, verso 1 a 4, e seres que ele chamou de anjos, principados, governantes, potestades e demônios, conforme você vê em Romanos 8, 38 e 1 Coríntios 15, verso 24. Ele também reconheceu o líder das forças do mal, a quem chamou de Satanás, conforme você vê em 1 Coríntios 5, verso 5 e também em 1 Coríntios 7, verso 5. E o Deus desse mundo, em 2 Coríntios 4, verso 4. Ele declarou em 1 Coríntios 8, verso 5, que há muitos deuses e muitos senhores. Embora ele quis dizer os chamados deuses, ele tratou o pecado como um poder personificado ou semi-personificado. Apesar de tudo isso, Paulo acreditava no momento certo, o Deus de Israel enviará seu filho para derrotar os poderes das trevas. Cristologia. Originalmente, Jesus tinha apenas um nome, Jesus. Ele era referido como Jesus de Nazaré, filho de José, ou Jesus, filho de José de Nazaré. Quando era necessária maior precisão, durante sua vida, seus discípulos podem ter começado a pensar nele como o Messias, que significa Cristo na tradução grega, o ungido que restauraria Israel. Após sua morte e ressurreição, seus seguidores regularmente se referiam a ele como o Messias. Deus o fez Senhor e Messias. Em algum momento, seus adeptos também começaram a se referir a ele como Filho de Deus. Paulo empregou tanto Cristo quanto Filho de Deus livremente, e ele também é responsável pelo uso generalizado de Cristo, como se fosse um nome de Jesus e não seu título. Paulo às vezes mostra conhecimento de que o Cristo era um título, não um nome, mas mais comumente ele se referia a Jesus como Jesus Cristo, Cristo Jesus ou mesmo Cristo, que diz que Cristo ressuscitou dos mortos. Em todos esses casos, Cristo é usado como se fosse parte do nome de Jesus. Vários grupos judaicos, no entanto, esperavam reis ou messias diferentes, e esses títulos, portanto, não tinham significados precisos quando os cristãos começaram a usá-los. Filho de Deus na Bíblia hebraica é usado metaforicamente. Deus é o Pai, os seres humanos são seus filhos, e esse uso continuou na literatura judaica pós-bíblica. O povo judeu em geral poderia ser chamado de filhos de Deus, e o singular filho de Deus poderia ser aplicado a indivíduos que eram especialmente próximos de Deus, como nem Messias nem Filho de Deus transmitissem automaticamente um significado específico. O significado desses termos deve ser determinado, estudado como cada autor os usa. Dentro de Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11, Paulo afirma que Cristo Jesus era pré-existente e veio à Terra.
ele se esvaziou assumindo a forma de servo, nascendo em semelhança de homem. Isso soa como se Jesus fosse um ser celestial que apenas parecia ser humano. Em Romanos 1, verso 1 a 6, Paulo escreve que Deus declarou que Jesus era Filho de Deus, ao ressuscitá-lo dos mortos. Isso soa como se Jesus fosse um ser humano que foi adotado, embora ambos os pontos de vista que Jesus não era realmente humano e que ele não era realmente divino tivessem uma longa vida no cristianismo. A igreja decidiu, em meados do século IV, que Jesus era totalmente divino e totalmente humano. Essa solução, no entanto, parece não estar na mente de Paulo e levou séculos de debate para evoluir. O pensamento de Paulo sobre a obra de Jesus, em oposição à pessoa de Jesus, é muito mais claro. Deus, segundo Paulo, enviou Jesus para salvar o mundo inteiro. Conforme agora há pouco observado, Paulo prestou atenção especial à morte e ressurreição de Jesus. Sua morte, em primeiro lugar, foi um sacrifício de expiação pelos pecados de todos. Os primeiros cristãos, influenciados pela antiga teoria de que uma morte poderia substituir outras, acreditavam que Jesus morreu na cruz para que os crentes escapassem da destruição eterna. Para Paulo, no entanto, a morte de Jesus permitiu que os crentes escapassem não apenas das consequências da transgressão, mas também do poder do pecado que leva à transgressão. O crente foi batizado em Cristo, tornando-se um como ele, conforme você vê em Gálatas 3, versos 27 e 28. Isso significa que através da morte de Cristo, o crente batizado morreu mística ou metaforicamente e assim morreu para o poder do pecado que reinou no mundo. A morte com Cristo deu novidade de vida no presente e garantiu ser ressuscitado com ele no futuro. A morte de Cristo, então, derrotou o pecado em ambos os sentidos. Seu sangue trouxe expiação pela transgressão e sua morte permitiu que aqueles que estavam unidos a ele escapassem do poder do pecado. O universo físico também precisava ser libertado da escravidão à decadência. O fato de que os crentes individuais pudessem escapar do pecado não libertou o mundo inteiro. Quando chegasse a hora certa, Deus enviaria Cristo de volta para salvar o cosmos, derrotando todas as forças restantes do pecado e para libertar toda a criação. Uma vez que Cristo derrotasse todos os seus inimigos, incluindo a morte, ele entregaria a criação a Deus para que Deus fosse tudo em nós, conforme você vê em 1 Coríntios 15, verso 20 a 28. E Romanos 8, verso 18 a 25. Nesta grande visão da redenção da ordem criada, Paulo mostra quão profundamente ele acreditava em um Deus, Criador do céu e da terra, e na importância cósmica do seu Filho, Jesus Cristo. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.